Língua portuguesa, a troca de mensagens através do tempo. Você costuma usar o correio eletrônico para se comunicar com os amigos? Hoje, esse jeito de corresponder faz parte do nosso dia a dia, não é? Estamos tão acostumados a enviar e a receber mensagens pela internet que nem nos perguntamos como era antigamente. Que invenções existiram desde que os homens começaram a trocar informações até os nossos dias? Devia ser bem difícil viver sem internet. Vamos ouvir o texto a seguir e conhecer um pouco da história das tecnologias da comunicação. Muito antes do celular. Na coluna de hoje, Beto Pimentel apresenta a história das tecnologias da comunicação. Basta olhar com um pouquinho de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber. As tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Telefones celulares com 1001 funções, internet rápida, tablets, conexão sem fio, enviar e receber informações é o que está por trás de todas essas invenções. Cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro, ela precisava ser escrita em um papel que era transportado por um mensageiro do lugar onde o fato aconteceu, até o lugar onde estava a pessoa que seria informada sobre aquilo. Uma das maiores invenções humanas, o sistema de correio, surgido na Inglaterra no final do século XVII, permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mesmo mensageiro podia entregar várias delas. Isso barateou e simplificou bastante o processo de enviar e receber mensagens, que passamos a chamar de cartas. No mesmo século, a invenção dos jornais tornou possível receber informações sobre muitas coisas diferentes que haviam acontecido em lugares diversos. Todas eram transmitidas ao mesmo tempo, graças a uma central, o jornal, que recebia cartas de correspondentes em diversos lugares o tempo todo. Mas, apesar desses dois grandes avanços na forma como as informações podiam ser compartilhadas, as mensagens ainda dependiam da velocidade dos meios de transporte para chegar ao seu destinatário, fosse uma pessoa ou um jornal. A saída inovadora e revolucionária para esse problema foi a invenção da telegrafia. Tele quer dizer a distância e grafia significa escrita. Foram criados sistemas de semáforos em que bandeirinhas mudavam de posição para indicar cada letra do alfabeto. Esse método permitia que uma pessoa no topo de uma colina transmitisse rapidamente uma informação para outra, a uma grande distância. A partir do final do século XVIII, na França, foram instaladas linhas de semáforos capazes de transmitir mensagens rapidamente ao longo de centenas de quilômetros. Associado à expansão das linhas férreas e à invenção de sistemas para codificar a informação, o código Morse, por exemplo, o telégrafo foi fundamental para repassar informações em tempo muito rápido. Codificar é transformar a informação em sinais para serem transmitidos e compreendidos por quem os recebe. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, foi possível colocar cabos no leito dos oceanos, conectando todo mundo através do telégrafo. E esse foi o ponto de partida para o surgimento de meios de comunicação como telefone, rádio e TV. Aqui nós vemos a imagem da réplica de uma torre de telégrafo na Alemanha. As bandeirinhas no topo da torre mudavam de posição para representar cada letra do alfabeto. À distância, alguém poderia observar o movimento das bandeirinhas e decodificar a mensagem, ou seja, interpretar, ler a mensagem. Beto Pimentel. O Beto Pimentel é o autor da coluna A Aventura da Física, na revista Ciência Hoje das Crianças. Apaixonado por essa matéria desde garoto, hoje ele curte dar aulas e fazer atividades criativas em contato com a natureza e com outras pessoas. É professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vemos aqui capas, da revista Ciência Hoje das Crianças. Aqui outro, Ciência Hoje das Crianças, com temas de ciência, E o Beto Pimentel é autor da coluna A Aventura da Física. Você sabia
O código Morse foi criado em 1835 pelo físico Samuel Morse. Funcionava assim. A peça de um aparelho era ativada por um ímã e provocava uma série de impulsos elétricos que conectava e desconectava repetidamente esse ímã para produzir uma mensagem. Esta era transformada em um código de pontos e traços que representavam letras, numerais e pontuação. A combinação correta desses símbolos formava as palavras. A primeira mensagem nesse código foi a seguinte frase, enviada por Samuel Morse a seu assistente: "Que obra fez Deus?" Veja uma tabela do código Morse. Aqui nós vemos o alfabeto, cada um tem um pontilhado, uns traços. E isso, significa cada letra, representando as letras do alfabeto e os numerais. Entender o texto. Agora respondam. 1. Logo abaixo do título, muito antes do celular, há o subtítulo. Leia-o e responda: qual é o assunto desse texto? 2. Para que ele foi escrito? 3. Os fatos relatados nele são reais ou inventados? 4. Ordene os fatos de acordo com a sequência temporal. A criação dos jornais permitiu que as informações fossem recebidas e transmitidas para muitas pessoas ao mesmo tempo. O aparecimento do telégrafo possibilitou a criação dos meios de comunicação usados atualmente. Com a invenção dos correios, várias mensagens para diferentes pessoas passaram a ser entregues pelo mesmo mensageiro e o custo do serviço abaixou. Há cerca de 400 anos, cada mensagem era levada ao destinatário por um mensageiro e o custo do serviço era alto. Após responder, pode fazer a lição de casa. Responder na 1. Alguns meios de comunicação são citados no texto, muito antes do celular. A. Quais deles você costuma utilizar? Com que finalidade você usa cada um? B. Que aparelho você acha que deveria ser inventado para melhorar ainda mais a comunicação entre as pessoas? Por quê? Um beijo e até a próxima, professora Edneia.